Acho que está na hora de estancar isso, né? Tem um vazamento aí nessa reestruturação do futebol do Flamengo pós-Brás. A gente enxergou isso de uma maneira mais profissional e agora parece que está dando passos atrás em relação a isso. Acho que é hora de estancar essa história. Não, é um retrocesso mesmo, prof. Porque os sócios do Flamengo e a torcida como um todo exigia esse passo adiante, que era a profissionalização do departamento de futebol. Nação flamenguista, clima pesado, né? No Flamengo, na Gávea, né? Se fala em pedido de demissão de José Boto, né? Por sua, o Flamengo, já dizia Jorge Jesus, né? O Flamengo é aquele time, quando você pensa que tá mil maravilhas, sempre tem algo ali nos bastidores que pode ferver, que pode afetar, que pode atrapalhar. Já dizia Jorge Jesus, o Flamengo só perde para o Flamengo mesmo, né? E hoje, eu acho que quem é torcedor do Flamengo sabe o que isso quer dizer, né? Porque o Flamengo, quando tá numa situação boa, o Flamengo vai para o Mundial de Clube, faz uma boa apresentação, passa da primeira fase, vai às oitavas, vence o Chelsea na fase de classificação, jogando bem, a mídia fazendo elogios, perde para o Bayern, ok, faz até parte, né? O Flamengo errou muito contra o Bayern, mas mesmo assim jogou bem na medida do possível, volta ali com muita grana nos cofres, quando você parece que as coisas vão fluir, vão começar a andar, o Flamengo vende Gerson por um caminhão de dinheiro, muito dinheiro no caixa, mas o problema está dentro do Flamengo, né? Algumas informações vazadas, BAP não gostou, a situação não é das melhores, pressão extra-campo, pressão dos dirigentes, né? E a qualquer momento pode sair a informação aí que Boto não é mais dirigente do Flamengo. Por quê? Porque BAP pregava o quê? Profissionalismo. Agora vai ter profissionalismo, né? E uma coisa que ele realmente sempre era contra era vazamento de informações, algumas opiniões que você acha, porque ali foi uma opinião de BAP, né? Ele achava, de BAP não, de Boto, ele achava que era necessário vender Pedro, opinião dele, só que opinião você não pode se expor, principalmente quando você tem um cargo como era o dele, né? Então tá esse tumulto e as informações podem aparecer a qualquer momento aí da demissão de José Boto, né? Vamos acompanhar o vídeo aí com as informações, né? Créditos do vídeo aí para ESPN Brasil, link na descrição. Vamos acompanhar aí, Nação. Vamos lá. É o meu pensamento, pelo menos. Bobagem, né? Muita marola em cima, as coisas pontuais que o Donk apontou. Aí, numa eventual reunião cara a cara, a diretoria colocaria isso. O Flamengo estava caminhando, o Flamengo já tinha tirado o pé da lama financeiramente. Já tirou. Da maneira organizacional. Faltava a profissionalização do futebol. Essa profissionalização estava vindo com o Boto. E agora, de repente, uma recaída nesse sentido. Voltaram as fofocas, voltaram os vazamentos, os WhatsApps, as mensaginhas que em outros momentos derrubaram outras pessoas. Acho que está na hora de estancar isso, né? Tem um vazamento aí nessa reestruturação do futebol do Flamengo pós-Brás. A gente enxergou isso de uma maneira mais profissional e agora parece que está dando passos atrás em relação a isso. Acho que é hora de estancar essa história. Não, é um retrocesso mesmo, prof. Porque os sócios do Flamengo e a torcida como um todo exigia esse passo adiante, que era a profissionalização do departamento de futebol. Ninguém discute os méritos da gestão Landim na parte de finanças e até na parte esportiva, conquistou muitos títulos, mas faltava essa estruturação e uma mentalidade mais profissional no departamento de futebol, e foi com esse intuito que colocaram o BAP no cargo. O BAP só está sentado na presidência do Flamengo porque prometeu a profissionalização. E quando ele desautoriza o chefe do futebol, alguém que foi contratado com essa missão de profissionalizar, de certa forma, ele dá voz e dá poder ao burburinho do clube que se incomoda com isso. A política interna do Flamengo, e essa é uma política nociva na maioria dos clubes, está reagindo a esse processo de profissionalização, tentando fritar o Boto. Porque, vamos combinar, o antecessor do Boto, o Marcos Braz, que era um cargo político, o Braz fez coisas muito piores e
nunca gerou esse tipo de pessoal, mas reação. pra ser Nunca gerou profissionalismo, essa não era pra ter comoção feito isso, de né? diretoria, de conselheiros, por atitudes que visam profissionalizar o clube. Nossa, contratou alguém usando o scout, olhando fora do radar. Nossa, isso deveria ser um mérito. Legal que o cara está indo por esse caminho, mas não. A diretoria reage a estímulo externo. E eu citei o Braz. O Braz, entre outras coisas, saiu na mão com o torcedor no shopping. Chegando a esse cúmulo, não foi punido. O Braz usou o Flamengo várias vezes com intuito eleitoreiro e político, que foi vereador no Rio de Janeiro e usava bandeira e cores do Flamengo e nada acontecia. Então, antes, o que era normal com o Braz, uma faísca com o Boto já gera todo esse incêndio, já gera toda essa comoção e essa necessidade de fritar um profissional que começou seu trabalho há pouco tempo. É um trabalho delicado, porque quando você vai profissionalizar um ambiente que ainda tem métodos amadores, muita gente vai ficar sentida. Muita gente vai ficar com dor de cotovelo, vai tocar na vaidade, porque antes todo mundo tinha portas abertas no CT do Flamengo, no departamento médico, todo mundo dava pitaco e todo mundo falava com comissão técnica. O Boto tem começado a fechar e a blindar esse ambiente. Naturalmente, o conselheiro que antes ia lá tirar fotinha com o jogador, já não tira mais, fica melindrado. Então, a diretoria do Flamengo, o comando, principalmente o BAP, precisam ficar atentos a esse movimento, porque se deixarem ele está profissionalizando, aí, de fato, o Flamengo vai voltar muitas casas nesse processo que está acontecendo. O Flamengo, até no processo de contratação, a gente já vê o Flamengo tentando ser mais cirúrgico, ou o Flamengo tentando olhar com outros olhos para o mercado. Tem oportunidades como Danilo, como Jorginho, ok, mas o Flamengo também vai tentar montar um elenco com mais profundidade, com jogadores com características diferentes. E até no caso do Johnston, o pessoal, nossa, mas um jogador irlandês, 35 milhões. Na realidade do Flamengo hoje, não inviabiliza outras contratações. Ele chegaria para compor elenco. Então foi uma gritaria, para mim, muito desproporcional, que tem o intuito de fazer o Flamengo diminuir o pé ou brecar a profissionalização em curso no departamento de futebol. A repercussão dessa questão da análise da contratação, parece que o Flamengo gastou 100 milhões de euros, torrou e deu tudo errado. Você tem a contratação do Juninho e não pode nem falar que deu errado, porque o cara tá meses no clube. Você tá falando também de um cara, de repente, voltando ao futebol brasileiro, tem adaptação. Então, acho que também isso tem que ser considerado. Não foi um cara que chegou para ser titular absoluto? Exato, também não foi ao valor mais alto. Acho que a questão é essa. Então, assim, do jeito que fala, parece que o Flamengo contratou um monte de jogador e que o desempenho tá... O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, tá vivo nas duas competições de mata-mata. Ok, isso passou um sufoco que não se imaginava na Libertadores, mas passou. Faz um bom Mundial de Clubes, a meu ver, dentro da atuação, caiu para um dos melhores times do mundo. Então, assim, o barulho parece que é um negócio que tá tudo errado, tá uma catástrofe, o time queimou dinheiro. E não é isso. E me parece um barulho muito orquestrado também, Donk, porque a gente percebe até movimento em rede social, influenciadores do Flamengo, e ali com o alvo muito centrado na figura do Boto. E o que o Flamengo ganha com isso? Com esse tipo de crise, sendo que o Flamengo fez uma boa participação no Mundial de Clubes, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, com o melhor ataque, com a melhor defesa, se classificou na Libertadores. Até aqui o Felipe Luiz cumpriu todos os objetivos previstos. Gerar esse tipo de escândalo, de crise... Não é hora, né? Por causa de uma coisa totalmente contornável e por causa de uma contratação que o Flamengo desiste por repercussão de torcida. Olha, eu respeito o torcedor. O torcedor tem o direito de reclamar, de achar que o cara não é um reforço à altura do clube. Eu nem entro no mérito técnico se o Johnston era ou não jogador um clube do tamanho do Flamengo, mas o ponto é, se a comissão técnica deu o ok, se o departamento de futebol deu o ok, e o clube volta atrás com a contratação encaminhada,
porque isso gerou burburinho em rede social. Isso é o que mais tem no futebol brasileiro. Mas passa um sinal muito ruim, Abel, porque o ambiente profissional vai se blindar desse tipo de coisa. Esse movimento será feito com certeza, com uma convicção que foi tomado por uma decisão técnica. E dessa maneira, eu entenderia, por exemplo, se o Johnston viesse aqui para o Brasil, o cara fez exames médicos e não foi aprovado. Isso aí acontece, e aí não tem de contratar mesmo. Mas depois que dá o barulho na rede social, o Flamengo vem com essa desculpinha de que nós voltamos atrás porque o departamento médico olhou o histórico de lesões. Espera lá, o histórico de lesões... De anos atrás, porque nas últimas temporadas ele tem... A última vez que ficou parado foi em março de 2022, então mais de 3 anos. Mas o histórico de lesões é o básico ao avaliar uma contratação. Você vai ponderar ali e falar, faz tempo que o cara sofreu lesão, ou esse tipo de lesão a gente consegue contornar aqui com o nosso departamento médico, e depois a gente vê na hora dos exames também qual é o grau, mas não nesse nível de a contratação encaminhada, a gente voltou atrás porque de repente alguém, vamos olhar o histórico de lesão. Não funciona dessa forma. E se aconteceu assim, para mim, diz muito sobre como as decisões são tomadas no Flamengo. E na época do Landim também, já teve contratação e até renovação que o presidente brecou. O Gabigol, por exemplo, na hora ali que o Landim foi assinar, falou, não, nesses termos aqui, eu não aceito. Isso é normal de acontecer, mas não a ponto de avalizar a contratação, de encaminhar, e aí se o BAP não foi informado, também tem um erro de comunicação do Flamengo nessa história. Então eu vejo são sinais ruins que o BAP precisa desfazer. Ele tem uma oportunidade nessa crise que é de dobrar a aposta nesse processo de profissionalização do Flamengo e, de fato, bancar o José Botto, bancar o trabalho do Felipe Luiz. Agora, se arregar porque a torcida não gostou ou os influenciadores fizeram campanha contra... Isso aí é um fato a ser dito, né? Eu acho que o Flamengo tem que se definir. Vai ser profissional, quer ser profissional. Então, primeiro, torcida não pode influenciar em nada. Você sabe que a torcida nem sempre está certa, né? A torcida, às vezes, faz algum papel ali que a gente até fica assustado, né? Então, ele não pode se deixar levar pela torcida, pessoal. Ele achou, a equipe de scout definiu que seria um bom reforço, a torcida não pode fazer... a torcida até pode, né? Pode fazer as críticas, pode fazer campanha para não vir a contratação, mas agora ser decidido porque a torcida não gostou, isso aí não existe. Aí, de fato, não dá para acreditar que o BAP tem um projeto de profissionalização para o futebol do Flamengo. É um precedente perigoso, né? Porque mexe com a autonomia. Autonomia. Então dá a impressão, sinaliza que daqui para frente, então, a profissionalização foi para o saco, o Botto não manda nada e qualquer pressão em rede social vai garantir contratação ou não, ou vetar a contratação. Não pode ser assim, né? A própria diretoria tem que tomar uma atitude em relação a isso e dar mão firme para o Botto. Infelizmente não é novidade no futebol brasileiro esse tipo de coisa. Soltar um nome na imprensa para sentir o clima, a reação da torcida e tal. Hoje em dia isso potencializado com redes sociais, com influenciadores de cada clube e tal, e aí, a torcida não gostou. Os técnicos são escolhidos assim, né? Infelizmente, mas isso não é novo. Mas quanto tempo que existe esse tipo? Tudo bem, antigamente não tinha rede social, mas já tinha isso. Mas a gente está falando numa tentativa de profissionalização fora da curva. Isso aí. Então, ou é ou não é. É por isso que é o caso do Botto falar o que quer, isso tudo de mim. Que relação é essa? Até onde ele pode ir? E isso tudo que a gente colocou à parte, de qualquer forma, acho que uma conversa interna em alguns pontos, acho que também é importante, assim, de alguns posicionamentos, para evitar qualquer tipo de atrito, sabe? Porque são vários episódios que a gente está analisando em relação a toda a história que foi trazida. Então, acho que um tipo de conversa ali entre as partes é importante, mas não a ponto do jeito que está, sugerindo que é uma situação insustentável. Só que eu não ficaria surpreendido se a coisa se tornasse insustentável e a relação de trabalho terminasse, tendo em vista como é o modus operandi do futebol brasileiro. E se vai continuar, Donk, o Botto também precisa fazer uma reflexão e aprender com toda essa crise. Exato. Porque ele é novo no futebol brasileiro. A questão cultural. Ainda está entendendo como as coisas funcionam e algo, para mim, bastante previsível.
visto, né? Vem de outro mercado, uma cultura totalmente diferente. O futebol brasileiro tem nuances que ele ainda não conhece. E até essa relação também com influenciadores, com jornalistas, o dirigente precisa se atentar para a dimensão que as coisas têm no Flamengo. Flamengo é isso, esse clube em que uma faísca vira tudo isso, porque é de fato o clube mais popular do país, um clube que tem holofotes o tempo inteiro, então ele precisa estar mais alinhado com diretoria, mais alinhado com o departamento de comunicação, quando tiver interlocutores fora do clube e saber que internamente vai ter muito fogo amigo, vai ter muita gente querendo que o trabalho errado, sobretudo aliados da gestão passada que sustentam a narrativa de que o departamento de futebol do Flamengo já era profissional, de que tudo corria às mil maravilhas e querem, com o eventual fracasso do Boto, dizer, olha lá, tá vendo? Eu avisei, foram trocar, foram por esse caminho, deu errado. E não, o Flamengo de fato precisa de muitas das coisas que o Boto está fazendo. E não estou falando de contratação, mas de tem que ser profissional. Ter uma boa relação com o treinador, de escutar o que o técnico tem a dizer, quais são os pedidos e as necessidades, o que a comissão técnica pode melhorar, o que o departamento de futebol como um todo pode evoluir em termos de processo. Então, para mim, seria um grande retrocesso do Flamengo demitir o Boto nessa situação, sendo que na gestão passada se fazia coisa muito pior e não havia punição, não havia questionamento como o Boto está sendo questionado agora. Da parte do Boto, acho que ele tem que dar menos milho para o bode, né? Ele abre muito flanco, muita possibilidade. Pois é, pessoal, desde que Bapa assumiu o Flamengo, né, é uma coisa que ele vem batendo nessa tecla aí, né? A profissionalização do futebol, né? Eu sei que tem muita gente nos bastidores aí que querem a demissão de José Boto. Por quê? Porque perdeu acesso, né? Perdeu acesso, a verdade é essa, né? Todo mundo a gente sabia como era que funcionava o Flamengo, né? A maioria, né? Quer dizer, todos os dirigentes tinham passe livre para qualquer canto, qualquer informação. Por isso que tantas informações vazavam, né? Simplesmente isso, né? E Bap botou José Boto e disse que ele queria comandar esse setor e queria profissionalismo. Ele cortou muitas regalias de alguns dirigentes, mas muitas mesmo, né? Muitas mesmo, né? Isso aí deixou alguns dirigentes não gostando de Boto, né? Alguns dirigentes pedindo a cabeça de Boto, essa é uma verdade, porque perderam o acesso ao Flamengo. Quando eu digo acesso a informações privilegiadas, né? Podemos dizer assim. Então, José Boto já começa a não ser gostado no Flamengo. E no seu primeiro erro é normal, todo mundo já quer sua demissão, né? Mas Bap segurou a palavra aí, eu acho que Bap não vai demitir ele. Errou, todo mundo sabe que ele errou, principalmente numa conversa ali com o Mauro César, né? Vazou algumas informações que ele que não queria que vazasse, ele mesmo que vazou, né? A gente ficou até sem entender, né? Se ele tirou acesso de alguns dirigentes porque sempre tinha informações ali que eram vazadas, a gente não entendeu porque ele veio lá e vazou essas informações. Isso aí é um fato. Mas eu acho que ele aprendeu, pessoal. Eu acho que ele falou até sem intenção, né? Primeiro que era numa opinião dele. Ele achava que teria que vender Pedro, né? Um jogador caro, um jogador que tem um custo alto, estava num banco, né? Não vinha desenvolvendo um bom futebol. A gente até entende sua opinião. A sua opinião é basada, como eu sempre digo aqui, até pelo que ele tem acompanhado o Flamengo. Realmente, a partir do momento que Boto chegou, começou a acompanhar o Flamengo, Pedro não foi mais jogador, né? Mas se ele puxar em vídeos, em histórico, né? O histórico de Pedro nos últimos 4 anos, ele vai ver quem foi Pedro, né? Acho que teve um erro ali, né? Eu acho que um erro de comunicação dele, de Felipe Luiz e de Bap, né? Se ele tinha essa ideia, ele era para ter chegado para Felipe Luiz ou para Bap e ter conversado, né? O que acha de negociar o jogador, porque não vem... Aí Felipe Luiz ia abrir o olho, né? Então, esse jogador aqui, é porque você não está acompanhando, você não sabe. O jogador aqui nos últimos anos tem sido o principal artilheiro do futebol brasileiro. O Flamengo já rejeitou proposta nele de 25 milhões de euros. É um jogador que é cotado para vestir a camisa da seleção brasileira. Todas essas informações iam abrir a cabeça de José Boto, né?
mas não teve comunicação. Eu acho que foi um ponto crucial aí, né? Faltou comunicação, ponto final. Mas, pessoal, a gente sabe, né? Se é profissionalismo, se BAP quer um profissionalismo no clube, ele não pode, eu concordo aí que ele não pode desistir de uma contratação por zum de torcida, zum de influenciadores. Não existe isso. Não existe isso. Eu também concordo que a equipe de scout do Flamengo é zero à esquerda. A equipe de scout do Flamengo é zero à esquerda. Você não vê essa equipe de scout indo no mercado fazendo uma contratação de um jogador e surpreendendo a torcida. Você não vê. Traz aí, tá aí, Juninho. Foi a equipe de scout que trouxe. Pra mim, eu acho que Juninho não tem a mínima condição de jogar no Flamengo. Assim como Carlinhos não tinha. Outro da equipe de scout junto com o Tite, né, que trouxe. Sequer o Vitória quis Carlinhos, pessoal, pra você ter noção. Então seria mais um desses aí, esse Mickey, seria mais um desses? É a pergunta que fica. E no mercado de trazer grandes jogadores, como Jorginho, como Danilo, como Alexandro, não precisa de equipe de scout, só basta de dinheiro, todo mundo sabe disso aí. Agora, trazer jogadores que podem surpreender e podem agregar valor, aí é mais complicado. Por isso que eu digo, a equipe de scout do Flamengo é zero à esquerda. Mas também eu concordo que você não pode desistir de um jogador porque o influenciador tal não gostou, porque a repercussão com a torcida foi negativa. Isso aí não pode acontecer, principalmente numa equipe que quer profissionalismo como o Flamengo, né? É um fato. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião também nos comentários. Se inscreva no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.